Olá, galerinha, buenos dias, como estão? Voltamos hoje com nossos vídeos, né, nas nossas aulas online. E eu queria passar algumas informações para vocês antes da gente iniciar realmente o nosso conteúdo dessa semana. Nós vamos começar conteúdos de segundo bimestre, tá bom? A gente encerrou o assunto do segundo bimestre, quando a gente fez até a nossa atividade avaliativa para fechar a nota do primeiro bimestre. E hoje a gente vai começar outros assuntos, né? Para depois a gente fazer uma prova, vamos ver daqui para lá, né? Mas uma coisa que eu quero que vocês façam a partir de hoje é todo vídeo, certo? Todo vídeo que a gente for apresentar com aula nova, eu quero que vocês estejam com caderno, lápis, certo? O estojo de vocês. Tudo que eu passar para vocês na aula, conteúdo, eu quero que vocês coloquem no caderno, tá certo? Por exemplo, hoje eu vou apresentar para vocês alguns slides. Nesses slides tem explicação, tem conteúdo, tem regrinhas, tá? Então, essas regrinhas vocês devem passá-las para o caderno. Detalhe, se quando eu for passando vocês não conseguem acompanhar, então vocês esperam eu explicar aquela parte, dá pausa no vídeo e anota tudo aquilo, tá certo? Se for precisar assistir mais de uma vez, assistam, tá? Assistam ele, porque isso vai ser melhor para vocês e melhor para a gente depois de uma revisão, porque vocês vão estar com esse conteúdo no caderno, tá certo? Então, vamos para o nosso conteúdo hoje, tá certo? Como vocês podem ver, nosso assunto de hoje estudado serão verbos, uma forma de conjugação de verbo, tá certo? Pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito, tá certo? Vocês vão ver que apesar de diferenças na forma de conjugar, são conjugações verbais que elas andam conjuntas, que elas têm em comum algumas coisas, alguns pontos, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, fíjate, certo? Los dos tiempos verbales usados para expresar el pasado en castellano son el pretérito perfecto simple, también llamado indefinido, e el pretérito imperfeito. Ou seja, o que quer dizer aí? Eles são dois tempos verbais que eles são usados para relacionar tempos verbais, para relacionar fatos acontecidos no passado, tá certo? Coisas que aconteceram no passado, tá bom? Ambos se refieren a acciones pasadas con poco conexión con el momento presente, pero cada se usa para situações diferentes. Eles se referem a ações passadas, tá certo? Que não tem conexão com o presente. Não existe a conexão presente, tá? São tempos que não são muito diferentes de seus equivalentes em português. Eles não são diferentes na nossa conjugação em português, tá bom? Eles têm algumas semelhanças. Exemplo, tá? Eu tuve um gato negro. Pretérito perfeito simple, né? Eu tuve um gato negro. Tuve. Tuve é o verbo. Ele vem conjugado de que tempo verbal? Ter, né? De ter. Se refere ao quê? Eu tive um gato preto, tá? Eu tive no passado, né? Se a gente fosse relacionar ele ao presente, eu tenho, é diferente, né? Então, eu tuve um gato negro. No pretérito imperfeito, eu tenía un gato negro, né? Eu tenía un gato negro, pretérito imperfeito, certo? Deu para entender? Aqui já explica mais ou menos, tá bom? Vamos para o pretérito perfeito simple, tá? Su conjugación puede ser irregular. O que quer dizer uma conjugação irregular? É uma conjugação onde a raiz do verbo ela muda, ela não se mantém fixa,
tá? Ela muda, ela sofre alterações. Su uso en general se refiere a acciones del pasado já terminadas. Ou seja, são ações que elas já se encerraram no próprio passado, né? Não tem relação com o presente, ela já se encerrou no passado. Elas sejam ações puntuales, acciones puntuales, acontecimentos que empezaram e terminaram en el momento de su realização, né? Eles aconteceram e terminaram naquele exato momento, tá bom? Ou acciones terminadas en el pasado, aun quando duraram um tempo, sem relação com a situação presente. Um exemplo, aquele exemplo que eu dei no começo. Eu tuve um gato negro. É um passado, né? Fala de um passado. Ele não explica quando começou ou quando terminou. Ele só diz que teve, que já aconteceu, que já terminou. Tá bom? A conjugação, certo? A conjugação do pretérito perfeito simple, tá bom? Vamos para a conjugação, para ver como é que se conjuga esses verbos. Aí eu trouxe as 3 conjugações. Primeira conjugação, verbos em segunda conjugação e verbos em terceira conjugação. Os pronomes pessoais, como vocês podem ver, que a gente já estudou em sala, tá certo? Então, verbo amar. Eu amei. Tu amaste. Ele, ela, usted amou. Nosotros ou nosotras amamos. Vosotros ou vosotras amasteis. Ellos, ellas, ustedes amaron. Né? A gente pode ver que a raiz do verbo permanece. Qual a raiz do verbo amar? An. Certo? An. Qual a raiz do verbo beber? Be. Até o B. O B fica mudo, tá certo? E qual a raiz do verbo viver? Bi. Né? O V também fica mudo, tá certo? Então, o que a gente tem que prestar atenção, as terminações, né? As terminações. É, astes, o, amos, asteis, né? Aaron. Para verbos em primeira conjugação, certo? Ou seja, verbos terminados em AR. Verbos em segunda conjugação, terminados em ER. I, iste, bio, imos, isteis, ieron. Tá vendo? Verbos terminados em segunda conjugação, ou seja, ER. Para verbos de terceira conjugação, certo? Bebir, certo? Bebir. Como é que fica? I, iste, io, imos, isteis, ieron. Tá certo? Como a gente pode ver, verbos de segunda e terceira conjugação, certo? Segunda e terceira conjugação, eles permanecem da mesma forma. As terminações prevalecem, tá bom? Pretérito imperfeito. Su uso se refiere a tempos passados, pero en general se destaca la continuación del verbo y no su terminación. Las acciones descritas por el tiempo verbal se prolonga a lo largo de um certo espaço de tempo, né? O que é que quer dizer isso? Esse tempo verbal, ele é um tempo que se prolonga. Ele não se encerra apenas naquele momento, certo? Ele não se encerra naquele momento. Ele é um verbo que a gente pode ver que ele se estende. Ele se estende até o presente? Não. Né, certo? Não. Ele se encerra no passado,
mas ele se prolonga, tá bom? Usamos o pretérito imperfeito para descrever o passado, ou seja, la rutina, los lugares y las épocas, las personas, circunstâncias e situações que nos ayudan a tener su visión más clara de un suceso. Es decir, el pretérito imperfecto se usa con acciones habituales y con acciones no terminadas, durativas ou progressivas. Vamos à conjugação. A conjugação fica mais fácil da gente entender, certo? Para o pretérito imperfeito, né? Para o pretérito imperfeito, existe dois tipos de conjugação, certo? As conjugações dos verbos regulares, ou seja, aqueles verbos que se mantêm a raiz, tá? Exemplo, amar, comer, partir. Yo amaba, tu amabas, él amaba. Nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amaban. Certo? A gente pode ver que a raiz do verbo se mantém. Ou seja, então eles são verbos que não mudam, não sofrem alteração na sua raiz. Então são verbos regulares. Tá? Do mesmo jeito, comer. Eu comia, tu comias, ele comia, nós outros comíamos. O verbo comer, o con permanece. Tá certo? Só vai acrescentar ia, ias, ia, íamos, iais, ian. Certo? Detalhe, com acento, tá? Com acento no i, tá bom? Partir, verbo de terceira conjugação, terminado em R. Eu partia, tu partias, ele partia, nosotros partíamos, vosotros partiais, ellos ou ellas partiam, tá? Da mesma forma como o pretérito perfeito, como vocês podem ver, verbos de segunda e terceira conjugação permanecem as mesmas terminações para os verbos regulares, tá bom? E o que são verbos irregulares? Verbos irregulares são aqueles verbos que a raiz deles sofre alteração, tá? Ele sofre alteração em sua raiz, que são verbo ir, verbo ser, verbo ver, tá? Verbo tem vários outros, verbo ter, tá bom? Tem vários outros que também sofrem alteração. Verbo ir, certo? Verbo ir. Eu iba, tu ibas, ele iba. Nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Verbo ser. Eu era, tu eras, ele era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eram. Verbo ver. Eu veía, tu veías, ele veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos ou ellas veían. Tá vendo? As alterações. Sofre alteração no seu radical, tá? Então, por isso que eles são verbos irregulares, porque eles têm essa mudança. Entendido? En el plática, el hablar o escribir, siempre combinamos ambos tiempos, dejando el pretérito perfecto simples para relatar el hecho puntual en sí. Y el pretérito imperfecto para describir las circunstancias o el entorno, que expresa acciones repetitivas en el passado. Vamos para o exemplo, certo? O exemplo ele vai ficar mais claro, porque o verbo perfeito simples
ele vai relatar um efeito, uma data pontual, um acontecimento pontual, tá? E o verbo, o pretérito imperfeito, ele vai descrever as circunstâncias ou o que levou aquilo a acontecer, tá? Exemplo, quando era chico, fui a Caramarca muchos veranos para visitar mis abuelos, certo? Quando era chico, quando era chico, fui a Caramarca muchos veranos. Ele foi a Caramarca fazer o quê? Visitar seus avós, tá bom? Então, outro. Pedrito antes jugaba más con los amigos, pero después solo jugó con la computadora, certo? Vamos relacionar os verbos, tá bom? Vamos relacionar os verbos como eles estão aí. Era, certo? Era quando era chico, pretérito imperfeito. Por quê? Porque ele está dando a circunstância. Ele está dizendo o quê? Quando ele era criança, quando ele era um garoto, certo? Ele ia, pretérito perfeito simples. Por quê? Porque está mostrando um feito pontual, certo? Um acontecimento pontual. Ele pontuou um momento, né? Quais esses momentos? Os verões, né? Os verões. Ele ia a Caramarca muitos verões. Ou seja, uma data, um momento pontual. Então, era já mostra o quê? Um momento, certo? Então, pretérito imperfeito, como eu expliquei lá. Pretérito imperfeito, momentos que se prolongam. E pretérito perfeito simples, um momento pontual, um fixo, certo? Pedrito antes jugaba más con los amigos. Jugaba, pretérito imperfeito. Por quê? Antes. Antes jugava, mas não se termina a ação aí. Aconteceu no passado? Sim, mas foi um acontecimento no passado que se prolongava, né? Se encerrou? Se encerrou, mas não diz um momento pontual, certo? Pero después solo jugou com la computadora, né? Jugou. Fixo, certo? Momento fixo. O que quer dizer isso? Antes Pedrinho só jogava com seus amigos. Porém, depois ele só jogou com seu computador. Certo? Fixo, momento exato. Ele jogou, né? Jogou e encerrou ali, naquele exato momento. Entenderam? Ficou claro? Né? Então, é um tempo verbal, mas ele é um tempo verbal que requer da gente atenção, certo? Que a gente vai usar muito ele. Pronto, então como vocês viram, o conteúdo ele tem explicação, certo? Ele é gramática, tá certo? Coloquem no caderno, como já avisei. Tudo que eu falo, tudo que foi passado aqui, vocês coloquem no caderno. Com relação à atividade, tá? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês prestem atenção na atividade, tá bom? O que está acontecendo muito, a gente solicita para vocês que vocês anotem tudo no caderno, perguntas e respostas. Depois, quando retorna para mim, só vem resposta. Eu não vou aceitar, tá bom? Não vou aceitar. Eu quero perguntas e respostas no caderno, da mesma forma que conteúdo, tá certo? Então, nossa atividade hoje será desse jeito. Eu vou colocar aqui nas atividades complementares, vocês escrevam no caderno as perguntas e respondam, tá bom? Uma coisa muito
essencial. Quando vocês fizerem a atividade, me envie uma foto, tá? Me envie uma foto. Primeiro bimestre eu tive que estar cobrando bastante isso de vocês. Até no último dia, né? Tá cobrando mandar a atividade. E ainda teve gente que não mandou. Tá certo? Então é muito importante vocês colocarem esse assunto em dias. Tá certo? Colocarem essas atividades em dias. Para não se atrasarem tanto e não se prejudicarem. Tá certo? Então, façam a atividade com calma, com paciência. Não precisa pressa. Tá certo? E até semana que vem. Tchau!